E aí, galera, então continuando com as aulas, agora eu vou falar sobre operadores aritméticos. Então, eles são esses aqui, na maioria das linguagens de programação, aqui no C não muda. Então, a adição é o mais aqui, a subtração é o menos, o asterisco é a multiplicação, a divisão é esse barra aqui, e o resto da conta, o resto da divisão é o porcentagem. Então, eu vou pegar aqui um exemplo bem simples, primeiro eu vou definir as variáveis, né? Então, A, B e C, por enquanto, né? Se precisar de mais eu coloco. Eu vou fazer um exemplo com esses 4 primeiros aqui, só o do resto que eu vou fazer outro. Mas aqui, então, mostrando, vou pedir para o usuário ele informar um número para a gente, 2 números, na verdade. Então, o primeiro vai ser esse, insira o primeiro número. E vou mandar armazenar na variável A. Opa! Beleza, agora eu vou pedir para ele armazenar escrever outro número, né? Então, insira o segundo número. E vou pedir para armazenar na variável. Agora vai ser na variável B. Beleza, então a gente vai fazer as continhas aqui. Então, por exemplo, aqui a variável C vai ser, vamos fazer de mais primeiro, né, de adição, então vai ser A mais B. Vamos ir adicionando aqui mais. Eu vou até definir com outros nomes, vou colocar AD de adição, sub de subtração e multi de multiplicação e div de divisão. Aí fica mais didático. Então, AD aqui, que vai ser de adição, o sub é de subtração, né? Então, A menos B. A multi de multiplicação, né? Então, vai ser o A vezes o B. E a divisão de A dividido por B. Beleza. Então, a gente agora vai imprimir esses valores na tela, né? Então vamos aqui primeiro printf, a soma dos números é porcentagem d e imprimir a adição. Eu vou copiar aqui para ser mais rápido, né? Para já dar uma adiantada. Então aqui vai ser a subtração dos números aqui aqui vai ser a multiplicação dos números multi, e por fim aqui vai ser a divisão dos números esqueci aqui dos números e aqui a divisão. E vamos colocar para funcionar, né? Então, vou inserir aqui 25 e 5. Ah, eu esqueci, verdade, não pode esquecer de pular uma linha, né? Então, barra N, colocar barra N em todos aqui. Senão ele vai ficar daquele jeito ali, tudo juntinho. Barra N. Agora vamos lá. Vou colocar os mesmos números de novo. 25 e 5. Então a soma dos números 25 mais 5 é 30, né? A subtração dos números 25 menos 5 é 20. A multiplicação, né? 25 vezes 5 é 125. E a divisão de 25 por 5 é 5. Então agora eu vou mostrar um exemplo com o operador resto, né? Que é o porcentagem. Então um exemplo bem legal para mostrar para vocês aqui. Eu vou primeiro pedir para o usuário me informar um número inteiro de 4 dígitos. E eu vou imprimir na tela depois o terceiro número desse número de 4 dígitos que ele colocou para a gente. Então aqui eu já coloquei um printf, né, para ele informar um número inteiro de 4 dígitos, armazenei aqui no A
e agora eu vou fazer a continha. Então, aqui a variável b vai receber o número que ele colocou e a gente vai dividir esse número por 10. E aqui a variável c vai ser o resto. Então, eu vou pegar o b, né, que foi o resultado de a dividido por 10, e vou pegar o resto dele, o resto de 10 dele. E o que quer dizer isso aqui? Então, ele pegou o número aqui, né, que a gente armazenou em A, e a gente vai dividir ele por 10. Então, por exemplo, 1256. 1256 dividido por 10 vai dar 125,6. Então, como ele é um número inteiro, né, a gente armazenou numa variável inteira, o resto dele vai ser o terceiro número. Então, vai ser o 5, né? No caso deu 125,6, então vai ser o 5. E então a gente vai printar aqui para ver se deu certo. Então o terceiro número que você colocou foi, e aqui porcentagem de, e vamos imprimir o C ali. Então tem que dar, no caso 1256, tem que dar o 5, né? Vou colocar para funcionar. Então, vamos lá, 1256. O terceiro número que você colocou foi 5. Então, esse é um exemplo bem didático de que vocês podem fazer com o resto de uma divisão. Vocês podem até, tipo, sei lá, se vocês quiserem um número maior, até de 5 dígitos, até aí que, sei lá, quer informar a segundo número, vocês aí tem que dividir por um número maior, né? E daí pegando o resto dele, e que uma hora vocês vão conseguir conseguir imprimir o segundo número. Então essa é uma forma de fazer o resto. Na verdade ele não é tão usado, mas aqui é só para dar um exemplo para vocês mesmo. Então continuando, eu vou agora falar sobre os operadores relacionais lógicos e os comandos de decisão, né? Os operadores relacionais são o maior, o menor, o maior ou igual, o menor ou igual, o diferente ou diferente. Os operadores lógicos são e ou, e os comandos de decisão são se, senão se e o senão. Igual está lá no material que o professor disponibiliza para vocês. Então eu vou pedir para o usuário informar qualquer número, né? E armazenei aqui no A. E eu já vou fazer um comando de decisão que é o if, né? Só para mostrar aqui para vocês um bem simples. Se vocês tiverem no VS Code, é só escrever o if e clicar tab, que ele já completa aqui para vocês, né? No meio do parênteses vocês fazem as decisões, né? As condições que vocês querem, e aqui no meio dos colchetes vocês colocam o código. Mas se vocês não tiverem no VS Code, eu vou fazer desde o começo. Então vocês abrem o parênteses, abrem o colchete e apertem Enter no meio dos colchetes, para ele separar, e vocês vão escrever o código no meio dos colchetes, né? Só que aqui no if vocês vão colocar a condição. Então a condição que eu vou colocar é essa: se a ele for maior ou igual a 5 e, né, a condição operador de lógico, né, e, que é esses dois símbolos aqui, e o a for menor ou igual a 10, eu vou printar na tela printf seu número está entre 5. Melhor, seu número é igual ou está entre 5 e 10, né? Porque o if, né? Então se, né, no caso, se o usuário informar um número, né, que seja maior ou igual a 5 e menor ou igual a 10, então ele é igual a 5 e 10, ou está entre 5 e 10, né? Aí a gente tem o else if, eu já vou colocar tudo de uma vez aqui para vocês verem. Então, else if, se o a, então, ele for maior que 10 e menor ou igual a 20, então aqui tem que colocar os colchetes que eu esqueci, né? Coloca os colchetes no final do parêntese, aperta Enter para separar e o código vai estar aqui no meio. Então o printf vai ser seu número está entre 10 e 20. Agora, ele não é igual a 10 porque eu não coloquei ele como sendo igual a 10, então se eu colocar 10 aqui, ele vai atender esse
código aqui, essa condição aqui primeiro, mas se ele for 10.1 ou 10, não pode ser 10.1 porque eu coloquei como inteiro aqui, né? Então ele vai ser maior que 10. Então se ele for um 11, ele já tem essa condição, então ele vai estar entre 10 e 20, né? Beleza, e o else, no caso, né? O else if seria o senão se, né? Então se essa condição aqui não for atendida, então ele vai para cá, que vai ser um senão se, né? Se essa condição também não for atendida, então ele vai ser o else, que é o senão, né? Que nem o professor coloca lá para vocês. Então o else nunca vai em nenhuma condição, o else é o último operador que você tem que colocar, o último comando de decisão. Então, se vocês querem colocar condições, vocês coloquem no if, no else if, e o else vai ser só se essas condições não forem atendidas, ele já pula para o else. Então aqui o printf vai ser: seu número não está no intervalo de 5 a 20. Por que eu coloquei seu número não está no intervalo de 5 a 20? Porque eu defini, né, a primeira condição como sendo 5 a 10, né? 5 vai ser o A maior ou igual a 5 e o A maior ou igual a 10 e depois maior que 10 e menor ou igual a 20, né? Então o número obrigatoriamente vai estar ou entre 5, de 5 a 10, né? Ele vai estar entre 5 a 10 para atender essas condições aqui. Se, por exemplo, for 21 ou for 4, então ele não vai estar nesse intervalo. Então ele pula para cá e mostra na tela essa condição. Então eu vou colocar aqui para funcionar para vocês verem. Tá, eu errei aqui alguma coisa, então vamos ver aqui junto que eu errei. Que foi aqui no caso, vocês nunca podem deixar vazio assim, o código não entende. Então vocês têm que colocar a variável que vocês querem colocar a condição. Então aqui é o A, né? Então sempre tem que colocar nos dois aqui, não só no primeiro. Então tem que ser e a variável depois, não só e a condição que você quer colocar, né? E agora vai dar certo. Aí, forme um número. Então eu vou formar um número de 5 aqui. Então seu número é igual ou está entre 5 e 10, como eu falei. Vamos colocar agora 11. Então ele atendeu a segunda condição do else if, né? Que no caso seu número está entre 10 e 20. E no caso, como eu falei, se eu colocar 10 aqui, ele vai atender a primeira condição, que é o if. Seu número é igual ou está entre 5 e 10. Ele não atende essa condição, porque eu não coloquei maior ou igual, né? Eu coloquei só maior que 10, né? Então o 10 não entra. Então vamos colocar um número que não seja, né? Que não esteja nesse intervalo. Por exemplo, 21. Então seu número não está no intervalo entre 5 a 20. E aqui eu vou colocar 4. Também não atende essa condição, nem essa condição, então ele pula para o final, né? Então seu número não está no intervalo de 5 a 20. Então, esses são os operadores relacionais lógicos e comandos de decisão. No próximo vídeo eu vou vir com um exercício mais completo para ensinar para vocês bem como faz um exercício mais feito mesmo, um exemplo mais prático para vocês verem como funciona, né? Esse aqui é só para dar uma introdução, né, para vocês verem esses comandos. E é isso.